Olá, colegas e tutores. Nós estamos aqui para apresentar o Seminário de Pesquisa Aplicada à Educação 1. Bom, o grupo é composto por Betânia Sena, Isabel Pinheiro, Sérgio dos Reis, Solange Teodoro, Tatiane Nogueira. Somos alunos do curso de Pedagogia do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Estamos aqui apresentando o trabalho para o professor Gledson Alessandro Silva. Inicialmente, nós vamos falar o que é um memorial. Então, de acordo com os nossos estudos para esse trabalho, o dicionário volta para a etimologia e origem dessa palavra. Então, ela vem do latim. A palavra memória vem de memo, que significa aquele que se lembra, de uma raiz indo-europeia, men, que significa pensar, e nos deu também o significado de mente. Então, o memorial, no campo da pedagogia, não se trata somente de um relato, mas de acordo com os nossos materiais de estudo, ele tem sido um campo de formação do educador. Ele tem promovido reflexões significativas sobre o fazer docente, a história de vida e formação de profissionais. Então, Souza 2008 fala que a utilização das histórias de vida, em destaque para os memoriais acadêmicos ou de formação, desencadeia fortes embates teóricos e travando uma luta pelo seu reconhecimento de caráter científico, pois a formação docente é também um espaço que podemos ter uma ressignificação de repensar e refazer a prática do professor. Então, Brandão, lá em 2009, em suas ideias, fala que nós somos resultados da nossa própria história, onde o refletir ocorre também na nossa formação profissional. No âmbito do ensino e da formação de professores, Cunha, em 1997, menciona as histórias de vida, as memórias pedagógicas e, principalmente, os memoriais como as formas de narrativa mais difundidas. Dessa forma, o nosso grupo fará um breve relato sobre suas memórias e sua trajetória, refletindo sobre suas contribuições nos âmbitos sociais, políticos e econômicos, conforme solicitado pelo professor. Agora, a nossa primeira colega vai fazer um breve relato sobre suas experiências. Olá a todos, dando continuidade, utilizamos, das palavras de Josso, que ele salienta que essa escrita narrativa é um primeiro plano na perspectiva das competências verbais e intelectuais, que faz com que o sujeito, ao entrar em contato com suas recordações, ele vai revelar um pouco da sua experiência e também das suas circunstâncias de vida. Na luz desse autor mencionado, eu tenho uma reflexão sobre o meu memorial, que ele serviu para pensar o meu fazer docente, quando eu iniciei também a vida escolar. E eu recordo da professora Rita, foi minha primeira professora, né? Era muito carinhosa com os alunos e, ao mesmo tempo, firme quando necessário. Então, ela deixou marcas muito, muito positivas, né, na minha lembrança. Ao iniciar o estágio, podemos ver um pouco do nosso tempo de escola, tanto no professor quanto nas crianças, e se por um lado nós temos uma mudança das metodologias e técnicas, por outro lado, a escola continua a fortalecer o seu papel, né, com as demandas que são formar o cidadão que exerçam a democracia. E na educação infantil, nós já vemos de forma lúdica, quando as crianças começam a aprender sobre o respeito, empatia, solidariedade, situações que parecem simples, mas fazem toda a diferença. E durante o meu período escolar, e nos dias de hoje, eu vejo a importância também da família, caminhar junto à escola, acompanhar a vida escolar de seus filhos e netos, estar presente na vida dos seus filhos, é não somente um ato de amor, mas você vai exercer o papel de mãe e pai, que muitas vezes estamos vendo em nossa sociedade uma inversão desses papéis demandados à escola somente. Passo a palavra à colega Isabel. Bom, dando continuidade, pensando assim na minha trajetória, principalmente no âmbito acadêmico, esses dias mesmo eu parei para pensar que todos os meus professores de matemática tiveram uma certa contribuição na minha formação. Porque eu tinha colegas que reclamavam ao máximo dos professores, nossos professores, principalmente os de matemática, e eu não conseguia reclamar, eu sempre gostava desses professores. E a partir do ensino fundamental 2, eu comecei a ter mais facilidade e começava a ajudar minhas colegas que não tinham essa facilidade. Eu lembro que no segundo ano, eu arrumei uma amiga que ela tinha muita dificuldade no conteúdo de matemática. E aí, para ela conseguir aprender, ela teve que voltar lá do zero. E tudo, quando eu morava lá, porque eu tive que sair do colégio lá dentro daqui, para o de Valadares, ela precisou, eu sempre ajudava ela, tudo, em tudo, matemática, física, todas essas áreas da exata, a gente já estava no segundo ano. E uma coisa que me marca muito no ensino médio foi que, como eu tinha mudado de escola, era tudo novo para mim, totalmente diferente do que eu vivia aqui em Teoflotone. E eu amava, né, matemática, sempre gostei da parte das exatas, e eu tinha uma professora que ela era, assim, muito boa, uma didática muito boa, explicava muito bem, mas ela não era tão disposta como os outros que eu conhecia aqui. Contudo, eu tinha que me virar, né, e aprender o conteúdo, e com isso, teve uma prova que ela fez muito grande, e ela separava a geometria. No segundo ano, alguns professores de matemática costumam fazer isso. E eu lembro que eu não dei conta de fazer essa prova. Mas eu comecei a chorar na sala de aula, parecendo uma criança. Eu parecia ser uma adolescente, uma adolescente, 16 anos, chorando, igual a criança na sala de aula, porque eu não conseguiu terminar a prova. Eu sei que eu fui lá, falei com a supervisora, que eu dava conta de terminar a prova, que eu queria mais tempo, porque a prova estava muito extensa. Consegui fazer a prova. E mesmo assim, acho que pelo emocional, eu não consegui tirar a nota. Mas no meu caso, eu não tinha vontade de fechar por conta de números. Eu queria mostrar que eu sabia, porque eu conseguia entender o que a professora falava, diferente dos colegas que falavam que era muito difícil, que era muito complexo. E aí, isso é uma memória que eu carrego assim, falo assim, gente, para que eu precisei fazer aqui tudo?
E aí eu lembro também que no meu terceiro ano, eu voltei para Teoflotone. Primeiro ano do ensino médio fiz Teoflotone, segundo ano do ensino médio, Valadares. Terceiro ano do ensino médio, voltei para Teoflotone. E aqui, quando eu voltei para Teoflotone, tinha um curso preparatório para o Enem. Não foi o colégio que organizou, foram nós, os alunos, né, que um dos nós, o mais inteligente da sala, quis ajudar os demais. Então a gente, né, reunia todas as segundas-feiras, 2 a 3 vezes na semana, para fazer esse estudo, fez apostila, teve certificado, então foi tudo muito bom. As minhas intenções para cursos, né, acadêmicos era administração. O primeiro foi administração. Mas aí, conversando, né, com o pessoal da minha família, engenharia de produção era melhor. Contudo, fiz o Enem. Talvez, se eu tivesse aguardado mais um pouco, eu tinha conseguido entrar no BCIT da Federal. Mas a ansiedade não deixou, então coloquei minha nota primeiro para matemática e segundo para o BCIT. Então, assim que me chamou para matemática, eu fui. Então, eu fiz a licenciatura em matemática, entrei em 2014, finalizei no ano de 2019. E logo quando eu entrei na licenciatura em matemática, fiz também com o auxílio da minha cunhada. No primeiro período, eu já comecei a participar de programas, porque a Universidade Federal, ela oferta esses programas com bolsa. Então, eu participei do PIBID, que é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. O que era o PIBID? O PIBID nada era mais do que você fazer oficinas com um grupo de todos os alunos e junto com professores de escolas estaduais e com 2 professores da universidade. E essas oficinas você aplicava 1 a 2 vezes no mês nas escolas que eram parcerias com o PIBID. Então, meu primeiro contato com a sala de aula já foi em 2014. Além do PIBID, também na minha trajetória de graduação, eu participei de um projeto de extensão científica, construindo um telescópio caseiro. Não foi da minha autoria, mas participei. Quando eu cheguei, já estava com a ideia pronta, querendo construir um telescópio com cano mesmo, e deu super certo. O rapaz, ele não era daqui de Teoflotone, era de uma cidade aqui próxima, não me lembro agora, mas ele vinha nas sextas-feiras, nos sábados, a gente reunia e deu muito certo, nós fizemos um projetão. E também o Parque das Ciências, que é um parque que tem na Universidade Federal daqui de Teoflotone, não sei se vocês conhecem, e aí tem várias coisas voltadas para o aspecto científico, matemático, físico, químico, e dentro do Parque da Ciência nós criamos um planetário, né, falando sobre um pouco mais sobre os planetas. Na universidade, o professor de física começou a abordar mais sobre essa área e trouxe um telescópio também e ficava ali voltando 1 vez ou 2 vezes na semana. Esse telescópio estava ali na porta da Federal para os alunos verem como estava o céu. Então, teve no momento que eu estava na faculdade, essa parte da astronomia veio chegando com força, principalmente aqui na Universidade Federal. Uma outra coisa também que eu me recordo do meu memorial, como cidadã participativa na sociedade, eu vejo que foi a elaboração do meu TCC, lá no final de 2018, no ano de 2018, apresentando ele em 2019. O que acontece? O meu TCC ele foi voltado para as práticas pedagógicas dos professores, voltadas para o tratamento da informação, da estatística e da probabilidade. Então, lá na faculdade, quando você faz a disciplina de estatística e probabilidade, tem a prática de ensino, que é o PIB. Então, na maioria dos PIPs, todo PIP, o professor de estatística pedia jogo. Jogo, você fazer um jogo para mim, então você ficava 6 meses elaborando um jogo. Então, eu fiz uma junção dos jogos, né, que foram elaborados por alunos, e queria mostrar para os professores das redes estaduais, também municipais, o que esses jogos poderiam ajudar. E nisso nós montamos um roteiro de capacitação. Na época nós conversamos com a Superintendência de Estado e com a Secretaria Municipal de Educação, só que o plano deu muito certo, muito bom, o roteiro ficou ótimo, mas nós não conseguimos aplicar. Então, foi um projeto, né, que eu elaborei, mas ele ainda não conseguiu ter a aplicabilidade. Por conta de tempo, os professores não tinham, né? Nós tentamos fazer até online, eu consegui uma pessoa que ia ajudar esses professores a avançar no Excel, avançar também no PowerPoint, que dava para fazer tabela, e como que eles poderiam trabalhar com os alunos, só que eu não consegui aplicar, mas o tema dele era muito interessante. E logo quando eu formei, eu já entrei com experiência como professora no estado, né, daqui de Minas Gerais, e dando aula no EJA e no ensino fundamental. E com isso fiquei aula no estado, professora particular, fui substituta na UFVJM, e logo em 2020 comecei a pedagogia. Então, hoje eu falo o seguinte, que se eu soubesse, eu tinha feito pedagogia antes da licenciatura da matemática, mas Deus sabe de todas as coisas. Então, quando eu comecei a pedagogia, eu já estava meio que apaixonada pela alfabetização, porque eu já estava com alguns alunos particulares e precisando desse reforço, fazer tarefinha e tudo, que muitos pais não têm esse certo tempo e essa certa paciência de fazer. Então, para querer ainda mais a pedagogia, eu comecei a trabalhar no Supera, que é uma escola de ginástica para o cérebro. Então, muita gente acha que o Supera é uma escola de reforço, mas é um método Supera. Então, as pessoas, ela tem um material, ela tem um método a seguir, e esse método ele é muito eficaz, porque ele trabalha as habilidades de atenção, concentração, raciocínio lógico, pensamento estratégico. Trabalha muito com o lúdico, e a gente trabalhava com muitas crianças, adultos e idosos. Então, aí eu vi meu lado pedagogo aflorar.
né? Além disso, também no Supera eu precisei fazer alguns cursos complementares, porque você precisa de uma capacitação para você ser educadora Supera. E também aqui na pedagogia eu fiz o professora nota 10 com a professora Ediane, de alfabetização e outros cursinhos. Então, quando a gente chegou no estágio de educação infantil, eu já tinha mais ou menos uma certa noção. Não foi meu primeiro contato com sala de aula, não foi meu primeiro contato com crianças daquela idade. Então, mesmo com todo o trabalho que eu via que a professora levava, e ela ainda falava assim, é muito trabalhoso e tal, você percebia o cansaço dela, mas a gente via que, tipo assim, nossa, olha que legal, porque é gratificante quando a criança te abraça e fala, tia, obrigada, quando o pai fala, tá aprendendo a ler, ó, tá aprendendo a letrinha, porque eu vivi isso no Supera, né? Porque era mãe que colocava o filho que tava com dificuldade de alfabetizar. Então a mãe falava, eu coloquei aqui pra gente desenvolver essa habilidade, para ver se essa virada acontece. Então, tudo isso foi muito importante, contribuiu bastante para a minha formação profissional, pensando como agente transformadora da sociedade hoje. Eu tenho contato com muitos adolescentes hoje, a gente vê a realidade dos alunos, principalmente numa escola estadual, numa zona periférica. Então, na verdade, hoje, para você ser um professor, tanto na educação infantil, tanto no ensino fundamental 1, tanto no ensino médio, você precisa ter um pouquinho, assim, de manejo para conversar com esses alunos, porque é cada assunto que você vê dentro da sala. Então, você tem que ter, né, aquela coisinha de falar, não, não, colega, por que você está falando isso? Não, não pode. Não, assim, por que você está fazendo isso? Vamos embora levar a sério, vamos embora estudar. Então, tudo isso a gente tem que ir adaptando na nossa rotina escolar. Pensando, né, na minha vida profissional e na minha atuação política, teve um ano de eleição, se eu não me engano, eu já estava na faculdade, que eu atuei nas eleições e eu podia observar o quanto as pessoas estavam desacreditadas, né, desse governo, desse país, principalmente aqueles que falaram em melhorias na educação. Então, hoje as pessoas já estão bem assim, não acreditam mais no que falam, mas votam porque fulano fez isso. Se fez uma coisa boa, aí tá lá e vota na pessoa. Agora, se fez uma coisa ruim, não vota. As pessoas não sabem pôr assim, prós e contras. Hoje você percebe que aquela formação de cidadão crítico, talvez para algumas pessoas é muito trabalhoso. Outras colocam em prática, mas o pessoal mais antigo, eles não. Por exemplo, quem vota no candidato há anos, independente de como é que o nosso país está, vai continuar votando nesse candidato. E isso é importante porque quando você chega numa sala de aula, seus alunos, por exemplo, alunos de educação infantil, que isso acontece muito, eles já têm noção de quem o pai vota, eles veem o pai falando. Então, até dentro da sala de aula com criança, muitas vezes você tem que saber disciplinar essas falas, o que se é falado, como que é falado, se pode ou se não pode, para a gente não ter que evitar esses certos conflitos. Então, pensando assim no meu memorial, eu vejo que foi isso. E tudo isso contribui para a experiência profissional. E aí, hoje a gente está aqui ainda no estágio, né? Rumo ao estágio 3. E continuando esse contato com a nossa sala de aula. Passo a palavra para a próxima colega. Ao empreender a construção do memorial, sinto-me compelido a destacar uma dimensão muitas vezes negligenciada no processo. Minha visão de participação ativa nesse generoso esforço de educação na sociedade real, essa perspectiva abrange uma trajetória permeada por experiência que transcende o âmbito pessoal, incorporando ações e reflexões voltadas para o aspecto econômico, social, político e educacionais, que moldaram a tessitura da nossa sociedade. No âmbito econômico, vislumbro minha contribuição com esforço constante para promover a equidade, desde meu envolvimento com projetos sociais voltados para a capacitação profissional até a defesa de políticas públicas inclusivas. Busco de maneira ativa um papel na construção de uma sociedade mais justa e acessível a todos os estratos econômicos. Na esfera social, a participação das iniciativas comunitárias nas organizações sem fins lucrativos reflete meu compromisso com a coletividade. Acredito que na força das relações interpessoais para gerar mudanças positivas e assim dedico-me a projetos que promovam a coesão social, incentivando a empatia e o respeito à diversidade. No contexto político, entendo que a verdadeira construção da sociedade real, na demanda da participação cidadã, na minha trajetória acadêmica, né, e de vida profissional, inclui o envolvimento de debates políticos, públicos, né, e a defesa de causas sociais, a promoção da conscientização da política. Acredito que uma sociedade robusta emerge quando seus membros estão enganjados e informados, contribuindo para a formação de políticas mais representativas e expositivas. Por fim, no campo educacional, vejo que meu papel como agente de transformação, como educador comprometido, busco não apenas transmitir o conhecimento, mas também de cultivar o pensamento crítico e a consciência social dos meus alunos. Participo ativamente em iniciativas educacionais que visam reduzir disparidade de acesso à educação e promover práticas pedagógicas inovadoras. Em resumo, o meu memorial não se limita à narrativa individual. É um testemunho de uma jornada permeada por uma visão holística, com a participação e a construção da sociedade real. Minhas experiências nas escolhas e ações convergem com um propósito maior, o que contribui para uma maneira generosa e comprometida para o florescimento de uma comunidade que valoriza a justiça, a solidariedade e o processo sustentável. Este é o legado de um processo que deixa a contribuição humilde, porém significativa,
para a edificação de um futuro mais promissor para todos. Digo isso, pois é muito importante, né, essa minha trajetória, que começou na área ambiental, que hoje está combinando com a educacional, né, associando um pouco da tecnologia, e hoje eu estou podendo colher frutos, podendo ter a experiência de estar atuando no Instituto Federal Campus Governador Valadares como professor de apoio na área da inclusão. Agora eu passo a palavra para outra colega. Olá a todos, né? Bom, agora eu vou falar sobre as minhas vivências, né, no memorial, né? O memorial, assim, relatar, né, escrever no memorial as minhas vivências, meu passado, assim, foi como voltar no tempo, né? Voltar no tempo com momentos felizes e momentos tristes também, né? Porque a merenda não era supervisionada por nutricionista, mas eu lembro que os funcionários daquela época faziam uma merenda até gostosinha, né? Elas tinham esse carinho, então, o que elas tinham em mãos, elas acabavam fazendo assim, com tanto gosto que saía gostando da comida. E tínhamos que alimentar, porque o percurso da minha casa até a escola era muito longe, eram 5 quilômetros, nós andávamos mais ou menos, né? E debaixo do sol escaldante, para chegar em casa e comer. Isso na minha casa tinha. Mas tinha crianças que infelizmente não tinha, era comida da escola. Né? E hoje eu vejo assim, o quanto que mudou, porque hoje a maioria das escolas tem supervisão, mas, no entanto, às vezes nem é tão boa, né? Às vezes você não dá vontade de comer. Por quê? Porque falta esse carinho, esse amor, essa dedicação, né? E assim, e a pedagogia, ela, voltando a falar sobre a pedagogia, ela, para mim, ela está sendo um desafio muito grande. Por quê? Porque no meu período, assim, estudantil, eu tive vários sonhos, tinha vontade de ser professora, assim como toda criança, né, tem vontade de ser criança, professora no primeiro momento, e lembro também que tinha vontade de ser dentista, né? Então, era uma coisa que eu via que estava muito longe. Eu sei que não é impossível hoje, mas naquele tempo eu achava que era impossível. Por quê? Por causa das nossas condições de vida, era tudo muito difícil, né? E assim, meu pai, ele, né, nos dava muito suporte para poder estudar, mesmo sendo alfabetos, né, mas incentivava, fazia de tudo para a gente estudar, né? Só que, infelizmente, em determinada fase das nossas vidas, né, ele se ausentou das nossas vidas, né? Acabou partindo, nos deixando, e naquele tempo foi tão difícil lidar, né, com essa separação, que acabei passando, tipo assim, por um momento, sinceramente, deixei de sonhar. Terminei o histórico, né, mas só com aquele intuito de terminar o ensino médio para poder ter meu histórico em mãos, para poder buscar outras coisas, né, um trabalho, para ter alimento em casa, né, porque a função dele era essa, e ele nunca deixou, mesmo naquele tempo era difícil, ele nunca deixou faltar nada para a gente, né. E assim, a pedagogia, ela chegou na minha vida, assim, de uma forma assim, também dolorosa, né? Por quê? Porque foi bem no momento da pandemia que houve o processo seletivo, né? Eu me inscrevi, fui selecionada, né? E eu quis fazer pedagogia por quê? Porque quando meu filho começou a estudar, né? Eu tinha sonhos, assim como todas as crianças sonham em estar na escola, e infelizmente esse sonho dele foi cortado naquele momento. E eu achava que ia durar muito tempo, né? Mas graças a Deus, graças à ciência, né? E graças também ao governo, não sei, não demorou muito tempo, não. Aí teve um ensino remoto. E nesse ensino remoto, as professoras mandavam as atividades, né, e eu passava para a minha criança aqui em casa da forma que eu conseguia entender, né, ia lá, estudava a respeito daquilo e tentava passar, achando que ele não estava aprendendo, né, que eu não tinha didática nada. Mas, assim, com o passar do tempo, antes de voltar às aulas presenciais, eu percebi que o quão foi importante, né, que mesmo achando que não tinha capacidade, eu consegui, porque ele entrou no primeiro ano, já juntando as letrinhas, já juntando as sílabas e já lendo, já assim, juntando as sílabas, já formando palavrinhas mesmo. Então, para mim, é muito gratificante. E ser pedagogo, para mim, tem esse desafio, né? Não é fácil lidar com crianças de vários tipos de níveis, né? Umas aprendem mais rápido, outras, né, são mais demoradas, mas ainda assim eu as considero como super-heróis, né? E heroínas que conseguem fazer com que a criança venha a compreender, né, o mistério da leitura. E a pedagogia também, assim, o intuito de fazer pedagogia foi para quê? Para incentivar os meus meninos a estudar. Por quê? Porque eu temia que ia demorar e tal, né? Voltando a falar a mesma coisa de novo, que ia demorar e para que eles não ficassem a mercê, a ficar sem conhecimento. É para isso que eu entrei dentro da pedagogia, para poder estudar, para poder passar para eles, né, algum tipo de conhecimento. E falando sobre os estágios, né, o primeiro estágio que eu tive, entrar na sala de aula pela primeira vez, para mim foi assustador, porque muita criança chamando ao mesmo tempo, muita criança querendo atenção, querendo carinho, e assim, assustei, mas daqui a pouco acabei, né, entrando no meio lá daquela turminha, e acabou que deu certo, né, deu certo assim, consegui vencer o desespero, né, mas não é fácil não
não é fácil mesmo. Mas é gratificante quando você ensina, que você explica, e elas conseguem pegar aquilo que você, né, mostrou para elas. É muito gratificante. E já no segundo período de estágio, o que eu consegui ver, assim, presenciar, e também fiquei preocupada, foi com, assim, os níveis diferentes de aprendizagem, sabe, das crianças. Me preocupou, porque a turminha já do segundo ano, elas não conseguem dominar a leitura ainda, né? Não conseguia dominar a leitura ainda. E, assim, o tempo todo era, tia, me ajuda, tia, me ajuda. Eu falei, meu Deus, como que será esse terceiro ano? Então, eu vi que ali faltava a presença, né, da família, nas atividades de casa, nem todo mundo chegava com sua atividade pronta, e, assim, conversando com um e outro, eu fui vendo, fui ouvindo histórias. Não, minha mãe não tem tempo de me ajudar, minha mãe trabalha muito. E meu pai também trabalha muito, não tem tempo de me ajudar. Então, assim, eu vi como foi, assim, eu vi como que é difícil, como que um professor só vai dar conta de tanto aluno com tanta dificuldade, nem cada um com sua dificuldade em casa e leva para a sala de aula, é muito doloroso. E, assim, eu como pedagoga, eu pensei, falei, meu Deus, eu quero fazer a diferença, mas como fazer a diferença com tanto problema, né? E, assim, minha pergunta fica no ar. Será que eu conseguirei fazer essa diferença na vida dessas crianças? Porque o meu propósito é esse, ainda que seja um, mas eu quero fazer diferença na vida delas, porque eu vejo que tem crianças que estão com vontade de aprender, com vontade de conquistar, né, voos altos, e aí, esses voos altos só através do conhecimento, né? Então, essa é uma parte do meu memorial, gostaria de falar mais, né, mas eu fico por aqui, e com essa pergunta, será que conseguirei? Será que é possível? Né? Então, muito obrigada a todos, né? E a nossa próxima colega irá dar continuidade. Pois bem, ao rememoriar e reviver partes, né, importantes da minha trajetória pessoal, acadêmica e profissional, posto que indissociável, percebo que a escolha pela área da educação se dá diante da esperança permanente de alcançar uma escola capaz de mudar realidades, uma escola capaz de atingir rumos e metas de vida, uma escola verdadeiramente pública e democrática, capaz de resistir a uma sociedade excludente e a um sistema opressor de reiteradamente sectarismo, pessoas e as condena às margens de uma vida digna. Ao remexer em fatos e acontecimentos quase apagados das minhas lembranças, vi aumentar a sensação de certeza das minhas escolhas. Escolhas essas que não me pareciam tão certas assim em um tempo pretérito. É difícil descrever a importância de cada elo que surgiu nesse processo. Infelizmente, não é possível imprimir as narrativas toda a carga emocional que elas carregam. Mas é possível afirmar que a busca por uma educação digna para todos, com capacidade de tocar as pessoas e suas vidas, move a minha caminhada. Hoje vejo que fui uma guerreira e sobrevivi a uma educação sem inclusão, com preconceito, sem facilidade nenhuma para uma criança com deficiência. Agradeço a todas as minhas professoras, como a tia Valéria, a tia Elguita, que muitas vezes me carregou no colo para assistir às aulas de ensino religioso. Essas mulheres me ensinaram lá no pré-escolar que jamais deixou de me mostrar que dificuldades existem para todos, mas tudo tem uma solução. Né? Essa professora lá do meu pré-escolar, que começou hoje, o prédio é da FENORD, né? Lá hoje é extinta, né? Escola Frei Brás Berta. Então, tudo começou lá. Então, lá eu já vi as dificuldades que eu ia encontrar, né, no meu, sempre indo para as escolas sem acessibilidade, né, não existia inclusão, mas sempre eu mesmo fui me adaptando, né? Depois veio mudança de escola, que hoje é o Clotilde Onofre. Depois fui para o Alfredo Sá, onde eu conheci minha primeira bomba, né, minha primeira reprovação em química, que eu não esqueço, né? Então, a gente vai tendo essas lembranças, né? No memorial a gente vai lembrando, né? Das matérias que a gente gostava, dos professores que a gente gostava, como era a vida da gente escolar, né? No meu ensino fundamental 2, né? Antes era a 8ª série, né? Foi meu primeiro 0 na prova de matemática. Então a gente vai conhecendo, a gente vai tendo aquelas lembranças, né? Saudosas, mas a gente vai vendo que depende da gente para a gente também ter a mudança na educação, né? Que a gente vê que tudo existe dificuldade, nem tudo, mas tudo tem uma solução, né? Então, com isso, o que nós concluímos? Nós concluímos que o trabalho com narrativas e memórias
é um recurso para a descoberta de si mesmo e está de encontro à perspectiva de formar profissionais capazes de aprender com as próprias experiências. Fomos um dia o que alguma educação nos fez e estaremos sempre a cada momento de nossas vidas. O que fazemos com que a educação que praticamos e aqui os círculos de buscadores de saber com os quais nos envolvemos estão constantemente criando em nós e fazendo conosco. Esse é o pensamento de Brandão, 2020. Devemos ser agentes da nossa própria transformação e, a partir dela, propor a mudança em outras vidas. Nós, como futuros pedagogos, né, é o que diz. A gente está se preparando para transformar outras vidas, né? E a gente tem que mostrar a realidade e o que as crianças, né, que elas vão ver, o que elas vão no futuro, né? O que elas vão deparar com o futuro. Então, a gente tem o papel de transformar a vida daquelas pessoas que a gente, no futuro, vai estar ensinando. Agradecemos a atenção de todos. E aqui estão nossas referências. Muito obrigada.